Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a correção da apostila Aprender Sempre, volume 1, de língua portuguesa do 6º ano do ensino fundamental. Sequência de atividades 1, aula 1. Jornal é para ler ou ouvir? Objetivos da aula: conhecer as características de gêneros textuais orais e multimodais do campo jornalístico. É interessante esclarecer que textos multimodais, multi de variados modos, são aqueles textos que podem ter imagem, né, além do próprio texto, de repente pode ter som, animação, pode ser em um livro, em uma tela, enfim, tá? Ele não é composto apenas do texto verbal, daquele texto escrito no formato, digamos assim, mais tradicional. Ele pode ter outros formatos agregando aí a essa composição do texto, tá? Além desse primeiro objetivo, também temos lá identificar a ideia central em textos do campo jornalístico. O primeiro texto aqui, já no exercício 1, resumo do podcast. Então, podcast aí entra como um gênero multimodal, que envolve som também, gravação e não apenas texto escrito. Então, vamos lá para o resumo do podcast. O podcast Revistim é um projeto em parceria do Jornal Joca e da Rádio CBN. A primeira parte do episódio 16 é sobre fake news, as chamadas notícias falsas. Para falar do assunto, a apresentadora conversa com um jovem de 11 anos e com o diretor da agência Lupa, responsável pela checagem de fatos e notícias, para confirmar ou desmentir informações. Ao longo da conversa, eles falam sobre a importância em buscar fontes seguras para se informar. Uma das redes sociais em que as notícias falsas mais se espalham é o WhatsApp. Uma dica importante que é dada no episódio é não repassar notícias sem antes checar, conferir a veracidade delas. Veracidade é, digamos assim, o teor da verdade. Veracidade, verificar se elas são verdadeiras, tá? Se elas têm veracidade, se elas são verdadeiras. Outra coisa aqui, né? Fake news, notícias, fake, falsas, então notícias falsas. Eu creio que todos já sabem, ou a maioria já sabe. Revistim, então pega uma palavra aqui em inglês, teen, que faz referência aí a jovem, juvenil, então é um podcast revistim, destinado ao público juvenil, digamos assim, tá? Na letra A questão é a seguinte: sobre o conteúdo do podcast, explique qual é o tema central e qual é sua relevância para os tempos atuais. Olha só, o tema central do podcast é a questão das fake news, isso está bem claro. Sua relevância, né, sua importância se deve ao fato de que, com as redes sociais, ficou mais fácil espalhar notícias falsas e isso é muito prejudicial para a sociedade. Depois, na questão B, para abordar o tema, o podcast conta com a participação de 2 convidados. Quem são eles e por que eles podem contribuir para o debate? Os convidados são um menino de 11 anos e o diretor, deixa eu arrumar aqui a palavrinha, diretor da agência Lupa, que realiza a checagem de fatos. A participação do menino é relevante, é importante, uma vez que o podcast fala ao público dessa faixa etária, jovem aí, certo? Então, é importante para dar essa credibilidade no sentido, olha, tem um jovem aqui participando do podcast e o assunto é direcionado para o público jovem, para essa faixa etária. Então, digamos assim, que isso atrairia mais esse público. Já a participação do diretor é relevante também, é importante, porque traz uma figura especialista no assunto, ou seja, o diretor tem toda essa sua experiência no assunto, né?
a respeito de lidar com fake news, de fazer a checagem, confirmar quais são as notícias verdadeiras ou não, quais são fake news. Então, é importante ter um especialista no assunto que dá essa credibilidade para o podcast. Muito bem. A letra C. Ouvir um áudio de notícia é diferente de realizar a leitura dela. Se você ouvir apenas o áudio da notícia, você vai imaginando ali as coisas que estão acontecendo, você vai formar uma imagem daquele fato noticiado. Quando você lê, né, precisa que, além de você prestar atenção, né, você também mobilize as suas habilidades de leitura, a sua fluência leitora, respeitando a pontuação para entender o sentido do texto, para entender a notícia que está sendo informada. Qual forma você prefere? Por quê? Então, essa é uma resposta pessoal que você vai escrever com as suas palavras, né? Olha, por exemplo, eu prefiro fazer a leitura da notícia porque eu gosto de ler, eu tenho facilidade para ler, eu consigo ler com atenção e compreender o que eu estou lendo, então eu gosto de fazer a leitura da notícia. Ou, de repente, você prefere ouvir o áudio da notícia. Eu prefiro ouvir a notícia, porque assim, inclusive, eu posso ir ouvindo a notícia enquanto eu estou fazendo uma outra coisa, ou o fato de eu ouvir a notícia não exige muito de mim no sentido de que, olha, eu não preciso ali mobilizar as minhas habilidades de leitura, eu posso simplesmente sentar, ficar mais à vontade e ouvir a notícia, né? Então, aí é uma questão pessoal, que cada um de vocês vai escrever qual forma você prefere e vai justificar. Eu dei aqui alguns exemplos que vocês podem seguir, é claro, ou colocar com as palavras de vocês, ok?